e nele estava Deus. A paz do Senhor Jesus a todos nossos amados irmãos do Brasil e do mundo, que nos cumprimenta, é seu amado em Cristo, pastor Jordão de Almeida, da Igreja Pentecostal Trombeta Sã Doutrina. Deus abençoe a todos nossos amados irmãos em todo o Brasil, em todo o mundo. Estamos mais uma live de sábado, né, irmãos? Para a glória de Deus, mais uma live da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus bendiga a todos os nossos amados irmãos. Estão entrando conosco para a glória de Deus, né? Nesta noite de sábado, Deus abençoe nossa irmã Sara Siqueira, nossa moderadora, nosso irmão Leandro também, agora como moderador, né? Deus abençoe também nosso irmão Leandro, a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Josiane Gomes, a paz do Senhor Jesus, todos os nossos amados irmãos aí que já entraram conosco aí através dessa transmissão. Patrick Silva, Deus abençoe. Vamos estar orando pelo irmão Patrick, né, Silva, vamos estar orando por ele em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nossa irmã Maria da Paz, a paz do Senhor Jesus, irmã Maria da Paz, nossa irmã Janete, a paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos, né? Seja bem-vindo nesta noite, né? Qual vamos estar falando a respeito da palavra de Deus, de algo tremendo da parte do nosso Espírito Santo, da parte do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos que já vão entrando conosco aí, para a glória de Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe também nossos amados irmãos que tem aí, né, compartilhado esta live, tem deixado o seu like. Abençoe nossos irmãos também, tem compreendido a obra do Senhor, né? Glória a Deus. Irmã Vânia, a paz do Senhor Jesus. Aqui no estado tá chovendo, uma pessoa chover forte, né? Uma chuva muito forte. Glória a Deus, né? Começou a chover forte, irmão. É bastante chuva, né? Bastante chuva. É o juízo final, é o juízo final. Haverá muito choro nesse dia. Glória a Deus. Os irmãos estão entrando conosco aí para a glória de Deus. Deus abençoe poderosamente, né? Nosso irmão Laodiceia, né? Nosso irmão Laodiceia Fernandes, Deus abençoe poderosamente. Nosso irmão Paulo Souza, Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Fernando Lopes. Deus abençoe também nosso irmão Fernando Lopes. Nosso irmão Silas Lima. Deus abençoe. Nossa irmã Érica. Deus abençoe. Nossa irmã Jordina. Deus abençoe. Nossa irmã Kelly. Deus abençoe também poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossos irmãos que já vão entrando conosco. Nosso irmão Márcio Paulo. Deus abençoe poderosamente. Nosso irmão pastor Nicásio Augusto, Deus abençoe poderosamente. Pastor Nicásio Augusto, Deus abençoe. Nosso irmão Juliano, Deus abençoe. Nossa irmã Jamília, nossa moderadora, Deus abençoe também poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos os nossos irmãos que já vão entrando conosco através dessa transmissão, aqui diretamente do estado do Espírito Santo, né, irmãos? Estamos aqui diretamente do estado do Espírito Santo para transmitir esta live, né? Esta live espiritual para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estavam entrando, né? Vamos estar tratando aí o tema da live, né? O juízo final, o grande trono branco, o Apocalipse, né? O juízo final, o grande trono branco, o Apocalipse. Irmã Jéssica, nossa moderadora, Deus abençoe também. Deus abençoe nossa irmã Jéssica, que está entrando conosco também. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos. Nosso irmão Silas Lima, Deus abençoe poderosamente também. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que já vão entrando conosco para a glória de Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, meus amados irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão alegres com nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou muito alegre com Jesus, glória a Deus, né? Estamos alegres com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Haverá muito choro nesse dia.
Amém, meus amados irmãos. Vamos compartilhar, meus irmãos. Vamos deixar o seu like aí. Dá um toquinho aí na tela, né? 2 vezes aí. Compartilhar para a glória de Deus. Creio que Deus tem uma palavra para nós, da parte do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração. Vamos começar a obra do Senhor sendo feita, né? Nesta noite de sábado. Deus tem algo para falar conosco. Quer trazer uma revelação da parte de Deus, uma visão que Deus me concedeu na madrugada, né? Quero estar trazendo para os irmãos, contando esta visão, em cima desta visão, eu creio que Deus tem uma revelação para nós. Glória a Deus. Uma revelação, é uma visão que Deus me deu da madrugada para edificar a igreja. Eu quero estar passando para a igreja esta visão, né? E eu creio que Deus há de falar conosco, né, irmãos? Fortemente através dessa visão, há de que despertar os irmãos. Mas antes eu peço os irmãos, já vão entrando, irmão, deixe o seu like, né? Compartilhe aí, deixe o seu like para a glória de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa irmã Sandra Alves, lá de Minas Gerais. Deus abençoe nossa irmã Sandra Alves. Pai do Senhor Jesus, irmã Sandra Alves. Nosso irmão Marcos Basto. Oh, glória a Deus. Está subindo, irmão Marcos Basto. Deus abençoe aí poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, né? Vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus. Para a glória de Deus, nós estamos mais uma live aí na presença do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, agradecer a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus poderoso, Criador do céu e da terra, ó Pai celestial, adentramos, meu Pai, neste momento na Tua presença, meu Pai, pedindo ao Senhor que tome a direção, meu Pai querido, tudo que vai ser tratado para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra desta noite. Fala com a Tua igreja, meu Pai. Aviva a Tua igreja, meu Pai, através da Tua palavra, desta visão, a qual o Senhor me concedeu na madrugada, meu Pai. Ele está passando para a Tua igreja, para a edificação da Tua igreja nesta noite de sábado. Portanto, o Senhor fala conosco. Visita os meus irmãos agora que estão em casa agora. Meu Deus, a escuta, meu Deus, meu Pai, desta transmissão, que a mão do Senhor, ó Pai, venha proteger, venha dar um grande livramento, renovar os meus irmãos para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos que já vão entrando conosco aí. Nossa irmã Silva Ferreira, Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Já vamos estar começando, né, irmãos? Esta live, contando esta visão que Deus me concedeu aí, pela madrugada. Quero estar passando para os nossos amados irmãos, para despertamento para a igreja. O nosso jovem Cássio, Deus abençoe aí poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos estar começando já passando já de mão, já, primeira mão já, né? Esse mistério da parte de Deus aí, eu creio que Deus tem algo forte para desenvolver, aleluia, nesta noite. Glória a Deus. Nosso irmão Fabiano Gomes, Deus abençoe poderosamente. Seja bem-vindo, nossos irmãos, que lá vão entrando para a glória de Deus. Irmãos, abra a tua Sagrada Escritura, como de costume, né, irmãos? Abra a tua Sagrada Escritura, é o costume do crente, né? Ele lê a palavra de Deus. Você que tem a palavra de Deus em mãos aí, abra a tua Sagrada Escritura. Vamos estar meditando na palavra de Deus, meditando na Sagrada Escritura, né? Apocalipse capítulo 20, irmão. Apocalipse capítulo 20 e versículo 11. O juízo final. Abra a tua Sagrada Escritura. Vamos estar meditando antes de nós entrarmos, né, nesse mistério aí da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos ler o texto para edificação de nossas almas. Os irmãos, os moderadores quiserem colocar aí, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final. Vamos estar lendo agora para a edificação da igreja, né? Este livro está em Apocalipse, tá, irmãos? E nós vamos entrar em todo o texto. Depois vamos estar aí já contando esta visão da parte do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, do
porque estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, meus amados irmãos? Vamos ficar com o texto aqui. Vamos ficar com o texto aqui de Apocalipse capítulo 20, não é? Esse texto aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vamos ler agora aqui para a meditação. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vamos ler. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem já estar deixando o seu like, compartilhando com mais pessoas, amém? Vamos estar contando a visão, irmãos? Vamos estar contando a visão da parte do Espírito Santo de Deus para a edificação da igreja. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Os irmãos podem estar compartilhando aí no chat, comentando, né? Mas que seja para edificação, amém? Seja para edificação de outros irmãos. Vamos evitar de fazer perguntas, amém? Perguntas um pelo outro, perguntando. Somente, né, os irmãos podem estar comentando normal. Comente normal aí. Pode estar falando do que o irmão sente a respeito da volta do Senhor Jesus, a respeito do Trono Branco. Os irmãos podem estar falando normal, tá? O irmão está livre, os irmãos estão livres para isso. Mas evitar de estar fazendo outras perguntas que não sejam de acordo com o que nós estamos tratando aqui, porque senão desfocaliza, né? Tira o foco da direção aqui do que vai ser tratado aqui nesta noite. Irmãos, fazem perguntas somente que está, né, aí que vai ser tratado agora. E eu vou estar contando agora já de primeira mão esta visão, irmãos, amém? Eu estava aqui em casa, Deus tocou no meu coração para contar, né, esta visão que Deus me deu na madrugada para a edificação da igreja. Eu creio que Deus vai edificar a igreja. Deus vai trazer um renovo no teu coração, minha irmã. Deus vai trazer um renovo no teu coração através desta visão. É a visão bíblica, é uma visão na madrugada que Deus me concedeu. E este renovo vai ser trago na tua vida hoje, para que você consagre mais, para que você jejue mais, leve a tua vida espiritual mais a sério diante da presença de Deus. Irmãos, presta atenção. Esta visão que Deus me concede foi um momento que eu estava passando por um momento muito difícil, não espiritualmente, mas um momento de contra-ataque espiritual. Momento em que a obra do Senhor que nós estávamos fazendo aqui no estado do Espírito Santo, nós estávamos travando a batalha contra 3 feiticeiros, né? 3 espíritas estavam lutando contra a obra do Senhor, fazendo macumbaria, feitiçaria, jogavam agulha enferrujada na casa de Deus. Eles jogavam cartas debaixo da porta da igreja, ameaçando, falando que eles ia arrombar a igreja. Então os feiticeiros estavam revoltados, não eles, mas o diabo estava na vida deles, né? E nós estávamos em oração pela madrugada, irmãos, porque toda visão que Deus dá visão celestial, ela não vem senão debaixo de oração e jejum, debaixo de muita luta. Lembra do apóstolo João, que estava na ilha de Pátimo? E o próprio Deus trouxe visão para ele sobre o Apocalipse. Ele estava debaixo de muita luta, debaixo de muita perseguição, e Deus trouxe para ele as visões apocalípticas. Então veja bem, nós estávamos passando por esse período também, irmãos, né? Estávamos passando por este período aproximadamente há uns 16 anos atrás, 16 a 17 anos atrás, 15 anos atrás, mais ou menos, vamos colocar assim, 15 anos atrás, estava passando por esse problema espiritual, esse ataque espiritual, e eu não imaginava que Deus ia me passar uma revelação tão forte como Ele me passou, né? Eu estava conversando com a minha esposa há 15 anos atrás, falando: filho, como nós estamos passando uma prova tão grande, né? Estava com a obra, fazendo uma obra, né?
uma porta que Deus permitiu nós abrir, pregando o evangelho, fazendo obra no tráfico, pregando para traficante, fazendo obra, né? Bastante obra nós estávamos fazendo naquele tempo. E ali, irmãos, o Espírito Santo de Deus despertou nós para a gente fazer um trabalho na madrugada de oração intensa, né? Um trabalho de madrugada de oração. Quem conhece o pastor Jordão, que esteve congregando conosco, sabe que nós tínhamos uma oração intensa pela madrugada dentro do próprio templo, né? Então nós orava muito ali, né? Era oração de 2 horas não, era 3 horas, 4 horas, joelho dobrado, irmão. Buscando muito, né? Porque a luta estava muito grande, irmão. Muito grande a luta, era muita perseguição. Para você ter ideia, os macumbeiros lançavam agulha enferrujada. Eles entravam na igreja pedir oração, eles jogavam agulha enferrujada. Quando nós íamos limpar a igreja, achava a agulha enferrujada dentro da igreja. Agulha, feitiçaria eles estavam fazendo dentro da igreja. Então veja bem, meus irmãos, e nesta luta que nós estávamos passando, sem falar as calúnias, irmão, era muita calúnia, era muita difamação, calúnia me difamando de todos os lados, crentes, né, que se dizia ser doutrinado, me caluniando, colocando em xeque, assim, colocando em dúvida, né, a respeito do chamado do pastor da minha vida, e falando mal de mim constantemente, né, e difamando, igreja difamando. E olha que a igrejinha era pequenininha, a igrejinha pequena, né, uma igreja pequena, mas porém uma igreja de oração, irmão. Aí que está o problema, que o inferno se levanta, né? O inferno, ele não está preocupado se a igreja é grande e cheia de gente, não. O inferno não está preocupado com isso, não importa. Se é uma igreja pequena de oração e de doutrina, principalmente na obediência da palavra de Deus, o inferno fica preocupado, tá? O território onde Satanás está habitando ali, ele fica preocupado. E foi a questão da igreja, né? Foi a questão da igreja que nós estávamos aqui, foi em 2015, debaixo de muita oração. Eu lembro que Deus falou comigo: meu servo, ore bastante, ore muito. Deus me cobrava muita oração, irmão, né? Aí eu vi o inferno levantar, irmão. Tá? Aí eu vi Satanás se levantar, uma ira tremenda, tá? Uma ira muito grande. Certa feita eu estava saindo do vale de oração na madrugada. Um varão na porta do vale parou e falou comigo: olha varão, eu vejo várias armas vindo em contra de você, várias armas pesadas, só arma de grosso calibre. Falei: meu Deus, o que é isto? Aquele varão passou essa revelação para mim, e assim eu segui avante ali, e aquela revelação se cumpriu mesmo, né? Ele passando essa revelação para mim. Arma de grossos calibres. Ele falou: são pessoas que o diabo está levantando para destruir o ministério que Deus colocou na sua mão, ministério da profecia, ministério do conserto, ministério do conserto do cajado. Então o diabo está furioso, varão. E aquele varão passou esse mistério para mim, e nós estávamos na obra do Senhor. Aí presta atenção, irmão, olha como é que funciona no mundo espiritual. Aí eu não entendia por que aqueles feiticeiros estavam levantando contra mim. Por que aqueles feiticeiros, eram 3 feiticeiros, 3 macumbeiros, estavam levantando contra mim. E eu tenho um sonho corriqueiramente com obra de macumbaria com vela, obra de macumbaria. Falei: meu Deus, coisa tremenda, né? Coisa tremenda, meu. O mundo espiritual é coisa tremenda. Aí numa das orações, agora eu quero entrar na visão, tá? Agora eu vou entrar na visão dos irmãos para edificar a igreja. Vamos ficar alerta aí que Deus vai falar conosco aqui. Irmãos, nós terminava a oração, era 3:30 da madrugada. Era 3:30 da madrugada nós terminava a oração. Nesse dia nós oramos. 3:30 da madrugada, oramos. Buscamos a presença de Deus, despedimos dos irmãos na porta da igreja lá, os irmãos foram para casa. Então nós fomos para casa, eu e minha esposa. 3:30 da madrugada. Cheguei em casa, mais 4 horas da manhã. E estava com o corpo cansado, devido aos propósitos de jejum, consagração, sempre estava fazendo. Pedindo a Deus para nos livrar desse ataque ferronho que Satanás estava levantando contra a gente. Essa perseguição tremenda, né, que estava contra nós. E
logo, irmão, uma coisa que eu estranhei, que quando eu cheguei em casa, a faixa de 4 horas da manhã, quase às 4 horas da manhã, que é o percurso da igreja, conversamos com os irmãos tudo até chegar em casa, deu umas 4 horas. Ali, meu irmão, quando eu cheguei em casa, e bateu um sono tão forte, um sono pesado, aquele sono pesado que bate de vez assim, que seu corpo desmorece, tá? Desmorece, seu corpo desmorece, fica desmorecido o seu corpo. Aí eu peguei filho e falei, vou deitar. Falei, vou deitar. E porque eu tô cansado, o corpo tá muito cansado, não sei que sono é esse. Peguei e fui deitar. Nesse momento que eu deitei, nesse momento que eu fui deitar, de repousar ali, logo aquele sono profundo desceu sobre mim, aquele sono forte, aquele sono pesado veio sobre mim na hora. Aí, meus irmãos, começou Deus desbravar um mistério comigo. Eu via 2 irmãos, isso aqui é a visão, tá? Eu via 2 irmãos, um do lado do outro. 2 irmãos, um do lado do outro. 2 irmãos caminhando comigo. Só que esses irmãos, um era da Assembleia remanescente e o outro era remanescer. Um da Assembleia remanescer e o outro era da igreja, o título da igreja remanescentes de Cristo. Naquele tempo não era assim, era chama de fogo, né? Que estava desviado. Ele estava caminhando do meu lado, e estava caminhando do lado do outro, e eu ia no meio, uma avenida grande. Um irmão desviado, que era da igreja de doutrina do lado, e o outro da igreja Porta Larga do lado. E eu caminhando no meio, nesta visão que Deus me deu. Aí, irmãos, era uma estrada comprida assim, ó. Uma estrada comprida, aquela estrada longa. E eu fui caminhando. Nisso que eu fui caminhando, eu fui vendo as coisas. Eu fui vendo as coisas do meu lado. As casas, as construções, normal, como a gente está andando na rua. Aqueles 2 que estavam do meu lado, do lado do outro, eles foram mais adiante. E entraram numa igreja, uma catedral grande, grandona, uma catedral muito grande, aquela catedral. Entraram naquela catedral grande. Eles entraram nesta visão que Deus mostrava. Eles entraram naquela catedral. E estava tendo ali um louvor. Eu vi claramente, né, o barulho da guitarra, os barulhos da guitarra, barulho de bateria, né? E ali vi várias pessoas entrando, tudo de qualquer maneira, tudo de qualquer jeito. Pessoas, mulheres de calça comprida, jovens de camisa preta, de bermuda, tênis no pé. Eu via claramente, Deus me fez mostrar claramente todas as coisas. Deus me fez claramente ver todas as coisas. Aí eu vi eles entrando naquele movimento que estava tendo. Só que na frente da igreja tinha um pátio. Tinha um pátio na frente da igreja. Um pátio grande para entrar na porta principal. Ali, naquele pátio ali, Deus começou a desvendar algo muito forte. Porque ali eu comecei a ver pessoas que eu conheço. Naquele pátio daquela catedral antes de entrar. E eu vi aqueles 2 entrando. O desviado da igreja que tinha doutrina, chama de fogo, que tinha desviado. Meu irmão que eu conheço. E o outro da Assembleia de Deus, remanescer, também entrava também. Que hoje também ele está desviado também. Ali eu comecei a ver pastores que eu conheço aqui do bairro. Pastores que eu conheço aqui do bairro. Eu comecei a ver lá na porta. Pastores da Batista. Pastores da Assembleia de Deus, tá? Eu vi pastores ali também, até da uma igreja chamada Cara de Leão, que ela se localiza no Rio de Janeiro. Eu vi pastores ali também, tá? Eu vi ali também. Então presta atenção. Só que, porém, a música que eles estavam tocando, o ritmo que eles estavam tocando ali, era um ritmo assim, desses ritmos novos agora, que essas igrejas mundanas tocam, aquela batida,
aquela guitarra tocando e tal. E eu fui chegando, e eu fui olhando as pessoas tudo de joelho dobrado, nessa grande catedral. Eu larguei essa avenida e entrei nesta visão que Deus mostrava. Eu vi todas as pessoas com o joelho dobrado ali, dobrado, orando, as pessoas orando ali, chorando. Aí, no meu coração, eu falei assim: Senhor, eles estão chorando, estão sentindo a presença de Deus, mas eles estavam tudo desconcertados. Eu vi mulher com franja, né? Mulheres de calça comprida, jovens de bermuda, camisa preta, meio cabeludo, entendeu? Eu vi tudo assim dessa forma, eu vi lá. Eu falei: Senhor, eles estão chorando, Senhor. Eles estão chorando. Aí a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus é inconfundível, tá? A voz do Espírito Santo de Deus é inconfundível. A voz do Espírito Santo de Deus disse para mim assim: meu servo, a carne chora. Meu servo, a carne chora. Olha que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Então naquele momento que eu olhei e vi aquelas pessoas ali com os joelhos dobrados, chorando, como se estivesse se humilhando, aqueles pastores que eu conheço aqui da Batista, pastores da Cara Leão, da Assembleia de Deus, que abriu mão da doutrina, estavam tudo ali, estavam tudo ali. Estava tudo ali. Falei: Senhor, a carne chora. O Espírito Santo de Deus falou: meu servo, a carne chora. Aí eu entrei. Disse que eu entrei, a igreja já estava lotada. Irmão, se foi, vocês vão entender. Esse negócio de parede preta não tinha. Não tinha, quando eu tive essa visão. Tá? E quando eu olhei assim, sabe o que eu vi? Primeira coisa no altar, a parede toda preta atrás e cheio de holofote. Cheio de holofote. Tá? E um jovem com a camisa preta, cabeludo, de bermuda, tocando uma guitarra, tipo um violão elétrico, tocando ali, ia tocando. Daqui a pouco veio uma morena, irmão. Uma morena, aquelas morenas que vai pra academia, que malha o corpo, aquelas morenas que malha o corpo. Nesta visão ela subiu também. Ela subiu no altar, mas quando eu olhei, ela não estava subindo com roupa de igreja. Ela subiu com aquela bermuda leg, e aquele bustier leg. Ela subiu em cima do altar e começou a cantar. E começou a cantar ali nesta visão. Ela começou a cantar e dançar. E aquele jovem começou a tocar aquela guitarra com camisa preta, bermuda, e aquela parede preta atrás. Aquela parede preta atrás e aquelas luzes. Ali eu olhei assim, eu tava assim, tudo assim, do jeito que eu tava aqui, né? Camisa manga comprida, combinação, tudo certinho. Eu tava até chinelinho no pé, eu tava com a Bíbliazinha que eu sempre carrego ela para ir pro monte. Uma Bíbliazinha muito simples assim que eu carrego para ir pro monte. Aí eu entrei e fiquei com a Bíblia no braço assim, lá atrás, observando aquele movimento. Ali aqueles dois jovens, que no início da visão que Deus mostrava, eles entraram e ficaram do lado assim. E aquele povo aí entrando e chorando, irmão. E como se estivesse adorando. E chorando. Foi aí que o Espírito Santo de Deus falou comigo: meu servo, a carne chora. Aí eu estava vendo aquela visão. Eu estava vendo aquela visão daquela adoração daquele lugar. E meu coração dentro de mim dizia assim: meu Deus, isso não é de Deus. Eu estava sentindo incomodado naquele lugar. Um local assim que me incomodava. Me incomodava aquele local. Eu falei: Senhor, o Senhor está aqui neste local. O Senhor está aqui, Senhor, neste local. Misericórdia, Senhor. Eu não estava sentindo a alegria de estar naquele local. Não estava sentindo aquela alegria de estar ali. Aí de repente, meus irmãos, o som abaixou. O som que estava sendo tocado ali em cima daquele altar abaixou o som. O som abaixou. Diz que o som abaixou desta visão. Aquela mulher que estava com a bermuda leg, com o bustier leg, toda apertada ali, né? Toda apertada ali, ela passou o microfone para uma mulher vestida de terno e calça social. Ela passou o microfone para aquela mulher, que simbolizava ali uma pastora. Uma pastora. Aí eu fiquei assim: pastora, assim. Eles ali, todos eles estavam ali, reconheci ela como pastora. Eu falei, aí na minha mente disse: pastora. Na minha mente veio: pastora.
Porque eu sei que na Bíblia não pode ter pastora. Pela palavra de Deus, pastora na Bíblia não existe. Aí aquela mulher que se intitulava pastora ali, ela fez assim com a mão, fez com a mão assim, fez com a mão, aí tudo parou. Aí o povo levantou e ela abriu a Sagrada Escritura, abriu a palavra, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andar em espírito, né? Ela começou a trazer sobre andar em espírito, sobre as 16 obras da carne também. E ela começou a falar, só que porém, na hora que ela começou a pregar aquela mulher, que é uma coisa também que eu achei estranha, aquela mulher em cima do altar, além de dizendo que a pastora pregando em cima daquele altar, eu achei estranho o comportamento. Eu já vi que aquele ambiente ali não tinha nada de Deus. Só por essas condutas já vi que não tinha nada de Deus. A mulher em cima do altar pregando, de calça comprida e aí dizendo que é pastora. Aí já vi porque quando nós estamos na visão, nós já compreendemos, porque já temos o discernimento, né, irmão? Na visão vi que não tinha nada de Deus ali. Aí eu ficava com aquele coração triste, irmão, porque aquela mulher ali como pastora, de calça comprida, pregando em cima do altar, só que porém ela pegava Gálatas capítulo 5, 16, sobre andar em espírito, e ela não pregava como deveria ser pregada a mensagem. Ela não pregava como deveria ser pregada aquela mensagem. Achei estranho, porque ela começava a inverter. Ela invertia o valor, ela invertia os valores. Achei estranho, falei, meu Deus. Gálatas capítulo 5, 16 vai falar sobre andar em espírito, e depois à frente vai dizer sobre as 16 obras da carne ali, que Paulo vai falar aos Gálatas. E por que ela não está falando sobre as vaidades que está dentro da igreja? Pense assim comigo. Por que ela não está falando, não vai combater o pecado que está aqui dentro dessa igreja? Aí começou a criar uma revolta em mim, na visão, uma revolta espiritual. Não sei se o irmão entende, porque quem tem a doutrina do Senhor Jesus, que ama a profecia da palavra de Deus, quando você vê essas coisas, as pessoas pregando as coisas erradas, distorcendo a palavra de Deus, você começa a ficar meio revoltado espiritual. Aí eu comecei a ver que era um espírito de engano que estava ali trabalhando terrivelmente. E ela começou a pregar, começou a despregar, começava a despregar a respeito da palavra de Deus, zombava do povo de Deus, e começava ali a fazer aquela chocarrice com as coisas santas de Deus. E eu ali na minha posição, Deus me deixou na posição, como Ezequiel, né? Deus levava na casa rebelde, e eu ficava ali, quietinho ali. Então você quer sentir até a presença de Deus. Irmãos, quando terminou a pregação dela, sabe o que ela falou? Irmãos, ela falou assim, ó, quem tem alguma coisa a falar aí? Quem tem algo a falar a respeito desse ensinamento? Aí eu levantei a Bíblia assim, irmão, na visão, e fui assim com a mão estendida, falei assim, eu tenho algo a falar. Falei, por que você não pregou contra a calça comprida? Por que você não pregou contra o brinco? Por que você não pregou contra essa idolatria que está aí, essa parede preta? E comecei a falar. E comecei a repreender ela. Falei, você está mudando a palavra de Deus. Porque ela é uma pastora. E pastora na Bíblia não existe, já estava errado. E aí de cima do altar ensinando, já está todo errado ainda. Uma mulher ensinando. Que Paulo vai dizer que a mulher não usa de autoridade, nem ensine, mas que pergunta em casa os seus maridos. Então já estava tudo errado ali. Sabe o que Deus falava comigo? Esse é o espírito de Jezabel. Esse é o espírito de Jezabel. Esse aí é aquele espírito de Jezabel, meu servo, que profetiza, que tem profetizado, enganado a muitos. É por isso que ela é contra tudo que a palavra prega. Por isso que ela tem enganado. É o espírito que Deus mostrava ali. E eu não entendia, eu estava achando que era uma pessoa, mas era um espírito maligno. Não era uma pessoa, era um demônio. E que todas aquelas pessoas que eu conhecia, aqueles pastores da Assembleia de Deus que eu conheço pessoalmente, eles estavam sendo enganados, irmãos. Que aparentemente parecia ser homem de Deus, mas sendo enganado. E até aquele jovem que era
da chama de fogo, da igreja pentecostal chama de fogo, que era de doutrina, também estava sendo enganada ali também. Aí Deus falou comigo, esse é o espírito que está enganando, o espírito de Jezabel, meu servo. Eu falei, meu Deus. E naquele momento eu estendi a mão, repreendendo aquela mulher. Porque os irmãos sabem, irmão, que quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus, o homem de Deus, que tem a profecia na boca, ele vai repreender mesmo. Você não vai ficar ali concordando com coisa errada. Na hora Deus te toma para repreender, com autoridade para repreender. E Deus me tomou, eu vi com autoridade, também tomou com autoridade, estendi a mão contra ela. Porque ela falou, quem quiser falar alguma coisa, fala. O que eu estou falando desta palavra. Ali eu peguei e repreendi. Naquele momento que eu repreendi, aquela mulher, ela ficou furiosa. Aí eu vi o diabo. Aí eu vi Satanás. Aí eu vi como que o diabo se levantou contra mim ali. Ela veio me encontro. Ela veio para me pegar. Uma fúria terrível ela veio. Ela se levantou e veio para me pegar, aquela mulher. Para me atacar. E disso que ela veio me atacar, o Espírito Santo falou assim, sai. Sai. Aí eu lembro que Jesus fazia isso. Quando eles pegavam em pedra para apedrejar Jesus, o que Jesus fazia? Pegava e saía. Ia embora. Porque você já tinha entregado a profecia, já tinha repreendido. Mas o espírito de Jezabel, ele é terrível. Aí eu peguei a palavra de Deus, eu estava com a palavra de Deus assim, travada aqui, e peguei, fiz assim, ó. Eu lembro que eu saí assim, com a brusinha simples, puxei ali no pé, saí nessa visão, saí e fui embora, fui seguindo. Aí eu entrei, aí saí por aquela igreja, aquela grande catedral, eu saí, deixei aquele povo lá, e entrei na mesma avenida, aquela grande avenida grande, aquela avenida grandona, entrei nela, e fui caminhando. Como se algo estivesse me levando, parece que algo estava me levando, e algo estava me levando mesmo para ver mais coisas. E eu fui caminhando naquela avenida grande, uma avenida tão grande que eu nunca vi daquele jeito. Grande e reta. Foi me levando. De repente, meus irmãos, eu fui passando as casas, eu fui passando aquelas casas em volta assim, eu ia vendo tudo as casas, como nós aqui mesmo, ia vendo aquelas casas. Fui passando. Aí eu intertido vendo aquelas coisas, quando eu fui olhar meu pé, quando eu olhei meu pé, eu falei, eu não estou vendo mais asfalto, não estou vendo mais nada. Como se eu estivesse pisando em algodão. Como se eu estava pisando em algodão. Como se eu estivesse pisando em algodão. Falei, eu estou pisando em algodão? Parei assim, falei, o que é isso? Aonde eu estou pisando? Eu já não estava mais aqui na terra, irmão, na visão. Essa foi visão de madrugada. Eu já não estava mais aqui na terra. Deus já tinha me levado à atmosfera espiritual, aonde vai ser o julgamento do trono branco. Deus estava me levando lá para a atmosfera espiritual, aonde vai ser o julgamento do trono branco. Deus estava me levando. Aí eu já comecei a ver, aí já não via mais prédio, já não via mais nada. O sol, porque quando eu vinha caminhando naquela estrada, eu estava vendo o sol. Aí cumpre que a palavra de Deus fala, que o mar, tudo vai se passar, sol, tudo vai se passar. Tudo vai se passar, não vai existir. Aí eu fui caminhando nesta nuvem. Aí vi que era nuvem. Vi que era nuvem. A nuvem. Tava tudo ali. Aquela nuvem. Aí eu comecei a caminhar, irmão. E fui entrando naquela dimensão, porque o mundo espiritual, não sei se vocês vão entender, tudo é grande no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem nada pequenininho, não. É grande. As coisas do mundo espiritual é grande, é imensa. Foi o que Deus mostrou lá. O mundo espiritual, aonde vai acontecer o julgamento, Deus mostrou, ele não vai ser pequeno, não. O que Deus mostrou para mim, irmão. Se os irmãos tiverem dúvida, pede a Deus que Deus vai mostrar para os irmãos também. Como vai ser, aonde vai ser o julgamento no mundo espiritual. Tá? Ele é grande. Ele some de vista. Ali cabe a terra toda ali, toda a humanidade, tudo que desde quando nasceu até quando morreu, até o último dia, vai caber tudo ali dentro ali. Tudo. Porque o espaço é tão grande, tão grande. É grande.
Porque muitos falam que Jesus vai descer aqui na terra. Jesus não vai descer aqui na terra. Jesus não vai descer aqui na terra. A Bíblia fala que ele vai vir dos ares. Ele não vai descer aqui na terra. E o julgamento do nosso Jesus também não vai ser aqui. Então tem muita pessoa enganada a respeito do julgamento do juízo final. Muitas pessoas enganadas. Aí, irmãos, aquela força ia me levando, aquela força espiritual ia me levando para mais para frente naquela área. E é como se eu estivesse no meio das nuvens. Nuvem do meu lado, do outro do lado. Quando tiver nuvem. E eu fui caminhando. E eu fui observando. De repente, eu vi do meu lado esquerdo, logo no alto, assim pro alto, meu lado esquerdo, vozes de pessoas, mas vozes de uma multidão, pessoas conversando. Aí quando eu olhei do meu lado esquerdo, saindo da outra dimensão do lado esquerdo, eu vi um povo saindo. Mas uma coisa que o Espírito Santo de Deus me levou, ele me levou para observar o comportamento da cabeça daquele povo. Tá, irmão? Aquele povo vindo do lado esquerdo. Deus me levou para observar. Eles vinham todos de cabeça baixa. Eles vinham da parte de cima assim, ó. Como se estivesse da parte de cima. Todos de cabeça baixa eles vinham. Cabeça baixa. Erguida. Aí eu fiquei olhando. Porque quando Deus quer te mostrar, quem já participou de sonho de profecia, sabe que Deus ele fixa os seus olhos naquilo que você está vendo, para você gravar bem. Que até hoje não esqueço, está na minha cabeça. Eu não esqueço, eu posso contar várias vezes essa visão, e todas as vezes que eu contar vai ser a mesma coisa. Aí eu fiquei olhando, irmão, observando, fiquei olhando aquela pessoa vindo de cabeça baixa, e como se não quisesse vir. É como se algo que não quisesse, elas não estavam querendo vir, entendeu? Mas só que porém elas tinham que vir. É como se fosse obrigada a vir. Como se fosse obrigada a vir. De cabeça baixa. Aí eu perguntei assim, que é na mente que a gente pergunta, né? Aí Deus falou assim: esses são os derrotados. Esses são aqueles que foram derrotados. Derrotados? Sim, aqueles derrotados. Aí eu fui entender por quê. Por que Deus falava derrotado. Entender por que Deus falava, esses são os derrotados que vêm do lado esquerdo. É aqui que a palavra de Deus fala, que eles vão estar à esquerda. Eles vão vir para a esquerda, eles vêm da esquerda mesmo. Derrotado, esses são os derrotados. Quando eu olhava assim, esses são os derrotados, aí eu comecei a ver a vaidade na face das irmãs. Eu vi irmãs com cabelo espichado. Ó, cabelo espichado. Pessoas com franja, feito franjinha, aquelas franjinhas, cerquídeo que fala, né? Cerquinha, aquelas franjinhas na frente. Tá? Eu vi. Mulheres de calça comprida. Eu vi muitas mulheres de calça comprida vindo. Muitas mulheres de calça comprida vindo. Eu vi adolescentes. Adolescentes também eu vi. Jovenzinho de 12, 11. Faixa etária, pelo tamanho, a gente dá pra perceber que é isso aí, né, irmão? 11, 12, pelo tamanhozinho deles. 11, 12. Pelo tamanhozinho deles assim. Via. E via pastores também. Pastores de paletó e gravata. Aí eu perguntava, aí vinha na minha disciplina. Eu perguntava a Deus, como a gente pergunta. Aí Deus falava, esses. Aí eu perguntava, por que, Senhor? Eu falei, esses pastores foram aqueles que não pregaram a doutrina e que enganaram o povo. Que não prega a doutrina e que engana, vem da minha mente. Que o próprio Deus, quando fala com você no mundo espiritual, é na mente, é no consciente que o Espírito Santo de Deus fala. É como Deus vai entregar uma revelação para ele, mas no consciente também.
Deus fala no consciente e te entrega os mistérios. É assim que Deus fala com a gente. Aí, irmão, aí vem aquele mar de pessoas. Quando eu falo mar, porque é multidão mesmo. É que a palavra de Deus fala mesmo, porque muitos entrarão pela porta larga. Que muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. Então esses muitos que não vão entrar é multidão, irmão. Irmão, você não sabe o número de perdidos que já estão esperando por juízo final. O mar de gente, eu falo, se tira presente, deu vontade de chorar. Tá? Eu vi essa multidão, só que porém de cabeça baixa. E Deus falava comigo, eles estão de cabeça baixa porque esses são os derrotados. Esses foram derrotados por Satanás. Esses foram os que Satanás conseguiu corromper eles. Esses foram os que Satanás conseguiu fazer eles praticar a obra deles. Foi esse, porque Deus falava comigo aqui na cabeça, aqui na cabeça. E vinha puxando eles. E eles como se tivessem sem obrigação nenhuma, né? Mas eles não estavam querendo vir, mas algo vinha puxando eles. Lá da banda esquerda vinha. Eu estava na atmosfera espiritual, estava já em nuvem, eu estava pisando nuvem. Já tinha saído daquela estrada, só vi nuvem, como se estivesse pisando na nuvem. Tudo branco, irmão, tudo branco, com a neve, branco o chão. E veio aquele povo voltando. Aí eu vi esse pastor de paletó. Aí Deus falou assim, esse aí foi que não pregou a palavra, que pregou falsas profecias, e ele é um derrotado. Ele é derrotado. Falei, meu Deus. Aí logo depois também eu pude observar também. É por isso, irmão, que eu quero deixar bem claro aqui. Por que a gente combate contra a bermuda, contra a camisa regata? Sempre você vê o pastor falando camisa regata e bermuda. Foi o que eu vi lá. Eu vi naquela multidão. Eu vi crente de bermuda e camisa regata. Tá? Eu vi crente de bermuda e camisa regata. Inclusive, se tem algum irmão aí que usa camisa regata e bermuda, se liberta logo. Se liberta agora, você vai ficar, porque o diabo já te derrotou. Você está derrotado. Você está usando camisa regata e bermuda, você está derrotado. Tá? Está derrotado. Porque eu vi lá, vindo naquela multidão de cabeça baixa, crente de bermuda e camisa regata. Eu não sei se ele usava em casa, ou se estava usando durante o dia, né? Se estava dormindo de bermuda ou de camisa regata, porque tem crente que faz isso. Às vezes não usa na rua, mas compra camisa regata e coloca em casa. Compra bermuda e coloca em casa. Tem irmã que coloca bermuda debaixo da saia, que é pecado também. Entendeu? Coloca bermuda debaixo da saia, que é pecado também. Diante de Deus. Entendeu? E Deus mostrou essa bermuda lá. E eles vindo, tudo de cabeça baixa, do lado vindo, cabeça baixa, como se tivesse derrotado vindo. Eles vindo caminhando. Esse de cabeça regata e de bermuda. Irmão, Deus mostrou claramente. As mulheres de cabelo cortado, tá? Eu vi também o espírito maligno que faz as irmãs colocar brinco. O brinco na orelha. Que hoje muitos dizem que não é pecado mais, porque isso aí é doutrina de homem. Que a gente combate contra os brincos, combate contra o brinco, contra o batom, contra as joias exteriores, que está lá em 1 Pedro 3:3, que o enfeite dela não seja exterior. Deus dos joias de ouro, não seja. Aqui o apóstolo Pedro diz mesmo, usado pelo Espírito Santo de Deus, que a mulher não pode ter enfeite exterior. Tá vendo, irmão? E eu vi lá as mulheres de brinco vindo também, derrotadas de cabeça baixa. Elas estavam vindo tudinho. Eu vi jovem, eu vi adolescentes. Eu vi tudo, adolescente, eu vi pastores, eu vi senhoras também vindo também. Tá? Irmãs, é que eu sempre também tenho falado a questão dessas roupas, irmãs, das irmãs aí. Essas irmãs com a roupa colada, essas roupas de lycra, agarrada no corpo. Toma cuidado que eu vi também isso lá. Essas roupas agarradas de lycra, colada no corpo, com aqueles decotes, eu vi. Aqueles decotes assim, ó. Decote. Por que Deus estava mostrando essas roupas? Porque essas roupas condenaram elas. Essas roupas condenaram elas. Que são lascívia. Por isso que Deus estava me mostrando essas roupas. Por isso Deus mostrou essa bermuda, essa camisa regata, as argolas, os brincos na orelha. Por isso Deus mostrou. Porque é isso que derrotaram elas. Foi isso que derrotou.
Foi isso que Satanás colocou na vida delas, para derrotar elas. Só que elas não perceberam, porque que Deus mostrou o espírito maligno do falso profeta vindo, o homem, falso profeta ele vindo, e Deus falava comigo, esse aí que ensinou o povo a errar, pregou errado. Deus falando tudo comigo assim, irmão, tudo falando comigo. De repente, meus irmãos, naquela atmosfera que eu estava ali, vendo aquele povo descendo, vindo, aquele povo descendo e vindo, aquela cabeça baixa, aí Deus falou comigo bem assim. Ela falou, Senhor, mas por que eles estão assim, de cabeça baixa, e vindo assim, tão assim, como não está querendo vir? Aí Deus falou comigo assim, não é eles, sou eu que estou trazendo eles. Que está em Apocalipse dizendo, e do inferno, o mar, tudo vai ter que comparecer, grandes e pequenos. Então quem vai trazer não é eles não vão querer vir, mas é Deus que vai trazer. É forte isso aqui, irmão. Acho que Deus está falando na calabaçurianda. Levanto de placandarácia. Hoje as pessoas não querem obedecer a doutrina. Hoje as pessoas não querem obedecer a doutrina. Não quer. O livre e espontânea vontade. Porque nosso Deus não vai forçar ninguém, irmão. Ninguém vai ser forçado a obedecer a doutrina. Ninguém. Hoje os pastores abrem mão da doutrina. Hoje os pastores abrem mão do que eles pregavam antes. Pregavam da santificação, abrem mão. Mas olha que Deus falou, o Espírito de Deus falou comigo na hora que aquele povo estava vindo. E eu percebi que aquele povo não queria vir. Mas Deus falou assim, não adianta, eles não querem não. Quem traz eles sou eu. Por isso que a palavra de Deus fala que ninguém vai poder escapar daquele grande dia. A palavra fala que ninguém vai poder escapar de Deus naquele grande dia. Irmão, ninguém vai poder escapar. Cumpre-se o que a palavra de Deus disse mesmo, na visão que Deus mostrou para mim. Porque é Deus que vai trazer. É como se fosse um anzol, ó, no nariz. Fosse um anzol do nariz, enfiado no nariz, ó. Entendeu? Fosse um anzol, vai puxando isso assim, ó, de cabeça baixa. Agora, por que eles estavam de cabeça baixa? Por quê, hein? Por quê? Porque eles já sabiam, eles, na consciência deles, eles já sabiam que ia ser julgado para ser lançado no lago de fogo. Tá? Na consciência deles. E eles vieram murmurando. Eles vieram conversando, que eu vi a conversa deles. Eles vieram tipo com um lamento, murmurando, um gemido. Um gemido. Tá? E não estava querendo vir. Aí Deus falou assim, não tem como, eles vão ter que vir. Porque Deus falou isso comigo. Sou eu que trago eles. É como se estivesse acorrentado. Como se estivesse acorrentado. Mas você não via nada. Você não via nada ali. Você não via nada. Entendeu? Você não via nada. Mas era a presença de Deus, irmão, trazendo eles. Como fosse um imã. A presença de Deus que eles rejeitaram. A doutrina, a santificação que eles rejeitaram. Não é isso? Agora, aquela presença de Deus está trazendo eles para o julgamento. Foi isso que Deus mostrou, irmão. Nesta visão. Foi isso que Deus mostrou nesta visão. Eles não podiam escapar da presença de Deus. Inclusive os irmãos. Presta atenção, irmão. Muitas pessoas já acham que Deus, ele vai naquele último momento ali, ele pode ainda te perdoar. Não, ali já era. Não tem perdão, porque ali já as pessoas já estão indo para ser julgadas, cada um segundo as suas obras, grandes e pequenas. Não vai ter perdão ali não. Já estão indo para a sentença. Por isso que eles vêm com a cabeça baixa. Foi isso que Deus falou comigo. Já vem com a cabeça baixa. Aí presta atenção. Presta atenção. Neste momento que Deus já tinha falado tudo isso que os irmãos ouviram falar aqui, Deus me tomou, porque eu não estava vendo nada naquele ambiente, né? Aí eu vi um monte grande. Ué, eu não entendi porque eu vi aquele monte. Um monte grande. Não tem esses montes antigos? Como fosse o monte lá de Israel? De tipo deserto? Não tinha uma árvore, não tinha nada. Como fosse deserto. Cheio de pedra. Deus me levou para aquele monte. Deus me colocou em cima daquele monte.
de cima daquele monte, irmão. Aí eu via tudo assim, ó. Aquele povo vindo. Aí via eles chegando. Tipo fosse uma planície assim, ó. Grande. E eles ficavam tudo lá. Igual. Por isso que eu coloquei esse banner aí, igualzinho esse banner, essa foto assim. Ficou aquela planilha assim, aquela planície, aquele monte. Mas de perder de vista. Irmão, de perder de vista. Era assim, ó. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas de perder de vista. Era muita gente. Não dava nem para contar. Se eu quisesse contar com Deus, sair contando assim, não dava para contar. Não, é muita gente que vai ser lançado no lago de fogo, tá? É muita gente que vai ser lançado no lago de fogo, Deus mostrava. Muita gente. Muita gente que vai ser lançado no lago de fogo, Deus mostrou. Na calabaço, meu Deus. Irmãos, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pessoas que não querem andar na doutrina, que querem andar copiando as coisas do mundo. Eu vi lá, irmão, eu vi esta multidão. E esses falsos doutores aí, toma cuidado com eles. Aqui é um recado de Deus específico para vocês. Toma cuidado com esses falsos mestres. Essas pastoras. Eu digo essas irmãs, toma cuidado com essas pastoras que dizem ser pastoras. Toma cuidado com elas. Toma cuidado. Porque é espírito de Jezabel, porque não tem pastora na Bíblia. É espírito de Jezabel. É o espírito do engano. A autoridade foi dada para o homem, não foi dada para a mulher, não. Toma cuidado. E muitos têm brincado com a salvação. Muitos têm brincado com a verdade bíblica. Está tudo escrito na palavra de Deus, mas o povo brinca. Por quê? Porque quer acreditar nesses doutores que Deus mostrou lá de gravata, cabeça baixa. Hoje estão arrogantes. Porque quando eles estão no altar, eles ficam tudo assim, apertando a gravata, arrogante, né? Querendo falar bonito, querendo verbalizar, né? Falando bonito. Mas é o espírito do engano, meu irmão, que está na vida deles. Abre o teu olho. Na calabaçura, demando, declamando, decalabasturianda. É o espírito do engano que estão usando eles. Só que muitas pessoas não estão sendo enganadas, irmão. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Irmão, por que o pastor tem essa fé enraizada, essa fé forte em Cristo Jesus? Porque Deus tem colocado essa fé em mim. Porque Deus tem me levado a ver as coisas grandes, essas coisas que vão acontecer. Por isso que eu tenho me firmado na rocha. Quando eu vejo esses teólogos, esses homens falando bonito, vindo tentando enganar o povo, eu sei que o diabo está ali. Porque Deus mostrou esse espírito de engano. Deus mostrou para mim. Pode vir quem quiser falar, pastor, mas está na Bíblia. Não está na Bíblia, mulher pregar, não está ensinar, não está na Bíblia esse negócio, não. A mulher nem usa de autoridade, nem ensine. Pode até evangelizar pode. A mulher pode evangelizar. A mulher pode evangelizar, pode fazer a obra de Deus, pode evangelizar, mas ensinar não. Subir em cima do altar não. Ser pastora não. De forma alguma não pode fazer isso. Olha como é que eram antigamente os altares. Era 2 altares. Um altar dos pastores em cima. Pode pegar a foto antiga. Um altar dos pastores em cima. E depois era o quê? Um altar embaixo da oportunidade. Aonde se passava ali o quê? As pessoas que não eram obreiro, que tinham oportunidade de trazer uma palavra, uma saudação. E as irmãs também chegavam ali e contavam um testemunho, cantavam o louvor. Era assim que as irmãs faziam antigamente. Se tinha 2 altares. Pega lá as fotos antigas, se tinha 2 altares. Era 2 altares as igrejas tinham. A maioria das igrejas tinha 2 altares. Pega lá na antiguidade, as fotos antigas. Está entendendo, meus irmãos? Então Deus está alertando aqui o povo. Esse negócio de pastora. Porque Deus mostrou aquela Jezabel lá. É o espírito do engano. Quando a mulher se intitula pastora, o espírito de engano está usando ela. Colocou o desejo dela de ser pastora, ter autoridade.
que Deus não deu essa autoridade às mulheres para ser pastora. Deus não deu para ela. Ela tem que ser submissa aos homens. É bíblico. É bíblico. Está na Bíblia escrito isto. Mulher não é para ter autoridade na casa de Deus, não. Eu sei que o diabo, irmão, o diabo, você tem ideia, hoje até o pneu do carro explodiu hoje. Até o pneu do carro explodiu para vir fazer essa live. Chegando aqui em casa correndo, até o pneu do carro explodiu. Tá? Peguei, larguei o carro para lá e vou fazer live. Larguei o carro com o pneu explodido para lá. Tá chovendo forte aqui. Não queria nem saber, eu vou fazer live. Vou fazer live para entregar esse mistério pro povo. Até o pneu explodiu do carro. Você tem ideia? Pneu novo, explodiu o pneu novo. Não sei o que aconteceu com aquele pneu. É fúria, irmão, é fúria de Satanás. É fúria. Porque Deus tem algo para entregar aqui nesta noite. Na Calabaçurianda. Deus tem algo para entregar aqui nesta noite. Porque tem pessoa temendo. Tem pessoa que duvida das coisas de Deus. Vai a sebe a Calabaçurianda. Tem pessoas temendo que duvidam das coisas de Deus. Eu vi lá, irmão, Jezabel que está fazendo essas mulheres pregar, ensinar, querer ser pastora. É Jezabel. É Jezabel. Tá, irmãos? Eu vi Jezabel lá. Irmão, vamos abrir o olho, irmão. Na Calabaçuriana. Aí Deus, irmão, eu em cima daquele monte. E aquele povo ia tudo se acomodando ali naquela planície. Só que eu não entendia por que aquele povo estava se acomodando naquela planície ali. Não entendia. Por que esse povo está ficando tudo nessa planície aqui? E eu estava no monte assim, um lugar alto. Por quê? Aí eu comecei, irmão. Aí eu comecei a ouvir um barulho. Um barulho. Só que esse barulho não vinha no meio do povo. Um barulho muito forte. Um barulho de chuva. Esse barulho de chuva que eu estou vendo aqui agora aqui. Foi um barulho de chuva, de muitas águas. Um barulho de muitas águas. Porque a palavra de Deus fala que a voz do nosso Deus é o som de muitas águas. Mais do que o som de muitas águas. Mais do que o trovão. Ouvi o barulho de água e de trovão. Barulho de água e de trovão. Só que não vinha daquela atmosfera que eu estava ali embaixo. Não vinha do monte onde eu estava. Ele vinha acima de mim. Na Calabaçurianda. Epa, Labasturianda, Labastu. Oricato, declama. Vinha de cima de mim. De outra atmosfera acima daquele local espiritual que nós estávamos ali. Vinha lá de cima. Um barulho de água. Quem está compreendendo o que Deus está falando? Quem está compreendendo o que Deus está falando? Quem está compreendendo o que Deus está falando? Vinha de cima. Lá de cima esse barulho. Aí eu comecei a olhar para cima, que eu estava no monte, e o povo estava aqui. E o povo estava aqui na minha frente. Aí eu comecei a olhar aquele barulho de chuva, como trovão, barulho de estrondo vindo. Falei, Deus, o que é isto? E quando eu falei, eu pensei assim comigo, o que será isto? Desceu algo à distância na frente daquele povo. O trono, o grande trono branco, eu vi bater de frente daquele povo. Só que aquele trono, o que bateu foi só a base dele. Quando bateu, estremeceu tudo. Aquele ambiente todo tremeu. Tremeu tudo. Balançou tudo. Quando aquele trono bateu. Só que o trono, irmão, o trono que eu vi batendo lá, o povo ficava desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanho o povo ficava. Desse tamanho o povo ficava. Pequenininho. Tá pequeno. E aquele povo é como se tivesse acorrentado espiritualmente. Pequenininho. Pequeno o trono. Aí estremeceu tudo.
E aquele trono sumia para cima assim. Os braços daquele trono eram grandes. Branco, 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 que não existe tanto branco que eu nunca vi. Vem lembrar também da luz que eu vi dentro da minha casa. A bola de fogo que eu vi dentro da minha casa, que é a luz branca. A luz branca que eu vi dentro da minha casa. Que eu tenho certeza que é a mesma luz que o apóstolo Paulo viu no caminho de Damasco. Que ele caiu. Uma luz forte. Irmão, quando eu tentei olhar dentro daquele trono, que Deus mostrando naquela visão, eu vi o povo tudo assim já, ó. O povo não conseguia olhar mais. O povo com a mão assim, mesmo com a cabeça baixa, o povo assim, ó. Porque aquilo pegava um reflexo tão grande, que acendia aquilo tudo ali. Porque tudo é glória de Deus naquele trono. O braço daquele trono, irmão, é muito grande. Na calabaçurianda. Você pensa que Deus é pequeno? Ele cabe dentro de nós, a presença dele. Mas o nosso Deus é grande, irmão. O nosso Deus é grande. E Jesus também não é pequeno também não. Jesus também não é pequeno também não. Tá? Jesus também não é pequeno também não. Tá? Não. Jesus não é pequeno. Irmão, aquele trono era o trono da majestade. Irmão, os braços mais de metro. Aquele encosto, como encosto de cadeira, subia assim grande, tão grande que era. E ele descia para baixo, se fazendo contorno para baixo, como a cadeira faz o contorno. Para baixo assim os pés, descia para baixo assim. E as pessoas ficavam assim no pezinho dele, pequenininho assim, ó, pequeno. Olha o que é a criatura, irmão. Olha o que é a criatura diante de Deus, pequenininha. Deus mostrou. Igual aqueles bonequinhos pequenininhos de fantoche. Pequenininho. Deus mostrava comigo. Pequeno assim, ó. Só que eu vi isso tudo assim, ó. Ninguém consegue contemplar a glória de Deus, irmão. Ninguém. Na sua força, ninguém consegue consegue ficar observando a glória de Deus. Deus mostrou para mim. Eles não conseguem observar a glória de Deus. Não conseguem observar a glória de Deus. Aí, irmãos, aquelas pessoas de cabeça baixa ali, aí encerrou, porque completou aquele mar de gente. Aquele mar de gente, aquela multidão, parecendo formiga. Mar de gente. Aí quando eu olhei, Deus me fez olhar dentro daquele trono. Eu vi, irmão, no meio daquele trono, uma coluna de fogo. Mas o trono é largo, não é troninho, estreitinho não, é largo, grande. Eu vi uma coluna de fogo, como fosse ouro de primeira qualidade. O fogo era como ouro de primeira qualidade. Lá a sebe, a calabaçurianda. Como fosse ouro de primeira qualidade, mas uma coluna de fogo assim. Uma coluna de fogo assim. Aí o Espírito Santo Deus falava comigo, eu perguntava, que é aquela coluna de... Só que eu não consegui olhar muito, por causa daquele reflexo. Quem é esta coluna de fogo que está ali no meio? Deus fala assim, ali é o Cristo que morreu na cruz. É Jesus. Ele está ali, é Ele. Ele é esta coluna. Ele que vai julgar agora. Eita glória. Foi o que Deus falou comigo. Esta coluna de fogo que você está vendo no meio desse trono, como ouro puro, que eu nunca vi igual daquele jeito. Aí a voz falava comigo, que o Espírito Santo Deus falava comigo com certeza. Ele falou assim, esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é o Cristo que morreu na cruz. Esse é Jesus. Ele vai julgar. Ele vai julgar as nações. Porque hoje ele é advogado, mas amanhã ele vai ser juiz. Ele vai julgar. Hoje ele é advogado. Se você confessar o seu pecado hoje, ele te perdoa. Daí a sebe, a calabaçurianda. Se nós confessar hoje, deixar, ele perdoa.
Mas neste dia, o que está na palavra de Deus, o juízo vai ser sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Mas para aqueles que usaram de misericórdia, já vai estar à direita de Deus. A igreja não vai estar ali de frente. A igreja não vai estar diante do trono, irmão. Não vai estar. A igreja não vai estar diante do trono. Quem vai estar diante do trono são os perdidos. Eu não vi a igreja diante do trono. Eu não vi a igreja salva, não vi. Eu não vi. Porque cumpre a palavra de Deus, que ele vai vir com as testemunhas. A igreja é testemunha. Cumpre o que está escrito lá, bem claro para nós, em Apocalipse 3, em diante ali, que vai dizer, olha, Filadélfia, eis que eu farei que os da sinagoga de Satanás venham e prostem diante de ti, saiba que eu te amo. Quem são os da sinagoga de Satanás? As igrejas mundanas, da calça comprida, do brinco, do falso evangelho. Aí por isso que Deus mostrou para mim aquele grande povo desconcertado diante do trono. Mas a igreja de Cristo não está diante do trono. Inclusive tem um grupo aí chamado, até da Lagoinha, chamado Diante do Trono. Isso é uma blasfêmia, tá, irmão? Você que canta esses louvores, sai fora, tá? Diante do trono. Quem vai estar diante do trono são os perdidos, tá? Isso é uma blasfêmia, tá? A igreja não vai estar diante do trono. A igreja vai estar à direita de Deus, junto com Jesus, para julgar as nações também. A igreja é testemunha ocular. Ela vai ser honrada, a igreja. Quando Jesus está falando em Apocalipse lá sobre a igreja de Filadélfia, que esse que eu falei da sinagoga vem e prostre e adore diante de ti, Jesus está falando do quê? Sobre o trono branco. E diz ser judeu não são imente. Jesus está falando do trono branco ali. Jesus está falando do trono branco ali. A igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento. Representa a igreja que vai ser salva. E a igreja do arrebatamento não vai estar diante do trono. Ela vai estar à direita de Deus. Está à direita de Deus. No juízo final, o trono branco, a igreja vai estar à direita. O trono vai estar lá, a igreja vai estar lá. Seremos como anjos, vestes resplandecentes de glória, de poder. Como eu vi um anjo já, irmão. Eu já vi um anjo de vestes brancas. Eu já vi um anjo de vestes brancas. A veste é tão branca que não tem branco como este aqui na terra. Tão branca que as vestes que não tem branca como eu vi aqui na terra. Tão branca que é. Foi esta visão que Deus me mostrava nesta madrugada. Essa madrugada, há 15 anos. Debaixo de muita luta, Deus mostrava esta visão para mim. Muita perseguição. Veja bem, irmãos, ali eu vi a coluna. Ali eu vi a coluna. Ali eu vi a coluna de fogo, tá? De frente dentro daquele trono, a coluna de fogo, tá? Eu vi ali. Aí veja bem, Deus falava que era Jesus que vai julgar. E pela palavra de Deus, quem vai julgar é quem? Jesus. Ele vai ser juiz daquele grande dia. Ele vai julgar as nações com vara de ferro. Isaías fala sobre isso. Ele vai julgar. Tá, irmãos? Que representa o que? Ferro representa coisa forte. Vai ser um julgamento forte, decisivo. Não tem como escapar. Irmãos, naquele momento que eu vi ali Jesus assentado ali, naquele trono, mas em forma de coluna de fogo, como ouro, que eu nunca vi igual, que a voz do Espírito Santo falava comigo. Eu vi Jesus sentado no trono, e o povo diante de Jesus, o povo mundano. A igreja não estava do lado direito, estava ali, não estava, a igreja não estava diante do trono, a igreja estava do lado do trono do próprio Deus. A igreja estava ali. Quem estava diante do trono é os perdidos. Toma cuidado para você não deparar diante do trono.
Porque Deus mostrou as vestes daquele povo ali. Camisa regata, bermuda, crentes relaxados, mulheres que cortam cabelo, aparam o cabelo, que colocam brinco nas orelhas, pinturas, tá? Cabelos alisados, cabelos espichados, a vaidade. Pastoras, as pastoras vão estar lá diante do trono também para ser julgado, porque Deus não colocou elas como pastora, mulher como pastora. Está vivendo falso evangelho. Inclusive vocês que estão na igreja de pastoras aí, sai fora, porque se vocês não saírem, vocês vão para lá também. E Deus mostrou, eu perguntei a Deus, por que eles estão de cabeça baixa? Porque Deus falou, porque eles são derrotados. Porque eles são derrotados, Deus falou comigo. Deus falou comigo, porque eles são derrotados. Porque o diabo derrotou eles com falso evangelho, falso ensinamento. Toma cuidado, que eu vi o falso profeta lá também. Eu vi de terno e gravata, eu vi o falso profeta lá também. Aí eu perguntei, mas ele está de paletó ali, por quê? Aí Deus falou, esse é o falso profeta que enganou o povo. Esse falso profeta que engana o povo aí, tá? Que ensina segundo o casamento, que pode casar e divorciar, casar de novo, que ensina o crente a jogar futebol, ensina os crentes a andar de qualquer maneira aí, todo mundo andando igual um playboyzinho, de bombetinha na cabeça, óculos escurinhos igual um playboy, né? Que manda os crentes fazer a teologia para pregar bonito, a letra vai matando, tava lá. E eu não vi ele com aquele olhar orgulhoso como esses pastores tinham aqui mais não, tá? Que ali não tem como eu ter mais orgulho mais não. Tava todo mundo de cabeça baixa porque estava derrotado já, que já sabia que ia ser julgado para ser lançado no lago de fogo. A visão que Deus me mostrou, irmão. Foi a visão que Deus mostrou, e eu creio nesta visão. Deus mostrou na madrugada, eu estava debaixo de oração e de grande batalha, tá? Era feiticeiro, macumbeiro me perseguindo. Nós estávamos na obrazinha simples, fazendo a obra do Senhor, me perseguindo, tentando me destruir a minha esposa. Nós estávamos debaixo de oração, muita oração na madrugada, porque visões assim não vêm. Crente que não ora, crente que jejua, visão assim não vem não, pode esquecer. Eu desconfio dessas visões e revelação de crente que não ora, que não jejua, que não tem calo no joelho. Eu desconfio, irmão. Eu desconfio desses crentes mundanos aí de brinco, batom, de calça comprida, diz que Deus está mostrando para ele, eu desconfio. Porque isso não vem da paz de Deus não. Deus revelou a João porque João estava na posição, na ilha de Pátimo, por causa do testemunho da palavra de Deus. Por isso Deus mostrou a visão de Apocalipse. Não vem com essa conversa fiada que Deus está revelando, que Deus está mostrando, está desconcerto com Deus, que Deus não mostra coisa nenhuma não. Tá? Mostra não. Mostra não, pode parar. Deus mostrou claramente as roupas que condenava. As roupas das irmãs decotadas, apertadas, eu vi lá claramente, irmão. É a pombagira que faz irmãos usar roupa apertada. É o demônio da sensualidade que faz irmãos usar roupa apertada. Tá? É o demônio da sensualidade que faz. Irmãos, aí tudo bem. Aí eu estava assim naquele monte, aquele povo tudo diante daquele trono de Deus. Eu vi naquela glória toda, vendo aquela coluna de fogo que Deus, o próprio Espírito Santo de Deus falou que era o Filho de Jesus, o Cristo que morreu na cruz, estava sendo ali com a coluna de fogo ali, já para julgar as nações. Isso é o juízo final, Deus mostrava para mim. Aí, presta atenção. O que é uma voz de autoridade? O que é uma voz de autoridade? Presta atenção. O que é uma voz de autoridade? Porque muitas pessoas acham que voz de autoridade, a voz de autoridade de Deus é diferente. A voz de Deus é diferente. Quando Deus fala, todo mundo estremece. Quando fala, estremece. O próprio Deus também vai estar lá. Tá? O próprio Deus, ele vai bradar com a voz para que o filho comece o julgamento. Eu vi a voz de Deus. Não foi a voz do filho, foi a voz de Deus. A voz do pai. Foi Deus que começou o julgamento. Não foi o filho, foi Deus.
Foi o próprio pai que começou. Que ouviu o pai falando. Eu ouvi a voz de Deus falando. Tá? É Deus que autoriza o julgamento começar. Aí que aconteceu? Aquele povo de frente, aquele reflexo, aquela luz forte, aquela luz que clareava, o povo não conseguia ver. Ouvi a voz de Deus, disse assim. Aí parou tudo. Parou tudo, como fosse uma paz. O silêncio. Houve o silêncio. Aí ouvi a voz dizer assim, uma voz forte, bem assim, decisiva. Todos de joelho. Bem claro eu vi. Todos de joelho. Aquela voz assim forte. A voz forte. Todos de joelho. Quando eu ouvi aquela voz que falava todos de joelho, o que aconteceu? Aquele povo dobrou o joelho. Cumpre que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Que eu farei da sinagoga de Satanás que venha, se prostre e adore. Sabe que eu te amo. Aí cumpriu o que realmente a Bíblia está falando, nessa visão que Deus mostrou. Porque o Pai, Deus diz, Deus falou, não foi Jesus que falou, foi o Pai que disse, todos de joelho, todos de joelho. Quando ele falou todos de joelho, aí quando ele diz todos de joelho ali falando, aí eu vi o povo ali já curvando o joelho. Aí o povo curvou o joelho. O povo encurvou como se fosse a adoração. Adoração. Mas derrotado. Mas eles não estavam adorando. Cumpre-se que está lá em Apocalipse 3. O irmão sábio conhece a palavra de Deus claramente. Que venha e prostre. Os que dizem ser judeus não são, mas são a sinagoga de Satanás. São a sinagoga de Satanás. Que venha e prostre. E adore. E saiba que eu te amo. Realmente eles se prostraram ali na visão que Deus mostrou. Todos eles se prostraram ali. Aí começou o julgamento. Aí começou o julgamento, irmão. Na hora que eles se prostraram para adorar, começou o julgamento. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. A calabaçurianda. Do manto de placandarácia. Ai a sebe, a calavaço de clamanai. Aleluia. Eu estou sentindo aqui a presença forte de Deus, irmão. É só para quem está ligado, para sentir essa presença, quem tem que estar ligado. Hoje o diabo explodiu até o pneu do carro. A luta travada, irmão. Você tem que ver. Até o pneu do carro explodiu. Larguei o carro para lá, falei, vou fazer a live com os irmãos. Foi uma batalha. Explodiu o pneu do carro. Para que esta live não seja feita. Mas eu estou sentindo aqui a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Está sendo feita esta live. Está sendo transmitida esta visão, esta revelação. Está sendo transmitida essa revelação aqui. Vai ficar gravado esta revelação aqui. Tá, irmão? Vai ficar gravada essa revelação. Porque muitos brincam com as coisas de Deus, mano. Muitos não confiam mais nos profetas, nem no servo do Senhor mais. Ah, mas eu escandalizei. Irmão, você escandalizou porque você não estava na raiz. Escandaliza quem não está na raiz. Tá ligado? Se escandalizou, conserta sua vida com Deus e volta enquanto é tempo, para você não deparar diante desse juízo. Para você não deparar. E não adianta dizer que vai escapar, que não vai escapar não, tá, irmão? Ninguém vai conseguir escapar diante do juízo de Deus, não vai escapar não. Porque a força que puxava para ser julgado diante daquele trono branco, não adiantava. É Deus trazendo para ser julgado. Não tem como escapar. Deus trazendo para ser julgado. E aquela voz disse assim, bradou assim, ó. Não foi a de Jesus. Que estava no trono ali, sentado. Foi a voz do Pai, que ele que começa o julgamento. Todos de joelho. Aí eles dobraram o joelho e caíram. Aí começou o julgamento. Nisso que começou o julgamento,
que começou o julgamento diante de todo branco, naquele momento, é como se meu corpo fez assim, ó. Meu corpo sumiu dali, daquele local, e eu voltei na minha cama. Eu voltei na minha cama onde eu estava. Isso já era. Foi 4 horas que eu comecei a dormir, que o sono bateu forte. Foi 4 horas que eu comecei a dormir, que o sono bateu forte. Isso era umas 4h30, mais ou menos, que eu olhei no relógio, umas 4h30. Umas 4h30. Olhei umas 4h30. Aí me veio aquela vontade de orar, aquela revelação, aquela visão na minha mente. Aí Deus falou assim, vai orar. Aí eu fui orar. Nisso que eu dobrei, saí do meu quarto e vim pra sala orar, eu tô orando. Aí Deus falou assim, meu servo, eu vou te mostrar a segunda parte desse arrebatamento ainda, que é a hora que vai ser lançada as pessoas do lago de fogo. Eu estou esperando ainda. Eu creio que Deus vai mostrar essa segunda parte para mim. Deus falava comigo que vai me mostrar a segunda parte, e as pessoas vão ser lançadas do lago de fogo. Eu estou esperando esse momento de Deus mostrar. Eu estava orando na sala, que eu levantei da cama, daquela visão que eu acordei. Da hora que eu vi todos os joelhos que começou o julgamento, que Deus falou todos os joelhos que começou o julgamento, eu voltei no meu estado normal, que era um arrebatamento de sentido. Eu tenho certeza que era um arrebatamento de sentido, foi tomado, meu sentido elevado em visão, eu creio que foi isso. Aí eu voltei para o meu quarto, isso era já 4h30, era 4 horas que eu comecei a dormir, descansar, um sono muito forte da madrugada, era 4h30, mais ou menos assim. Aí eu voltei para a sala e orei, que Deus falou assim, vai orar. Aí eu continuei orando. Aí Deus falou comigo assim, olha, eu vou dar sequência para você desse julgamento, que é o lago de fogo. Eu vi claramente, eu senti isso, Deus falando comigo aqui, que Deus sempre fala com nós aqui na mente. Eu estava orando ali, Deus falava comigo. Deus falava comigo. E Deus fala assim, cuida para você ser arrebatado. Olha como é que Deus fala com a gente, sempre despertando nós para ter cuidado, para a gente não perder a salvação. E agora esses pastores falsos aí, não sei o que tem na vida deles, que eles não ensinam os irmãos a ter cuidado, não fica zelando. É por isso, irmão, que você vê sempre o pastor pregando juízo ali, sempre pregando doutrina. Eu vou até o final, irmão, pregando doutrina. Não tem que frouxar nada não, mano, não tem que pregar, porque se as almas morrerem e descer para o inferno, irmão, e depois ser jogado no lago de fogo, nós ser culpados. Então só quem passou por isso sabe, irmão, o que é o mundo espiritual. Porque a maioria dos crentes hoje está tudo carnal. Não quer orar mais, não quer jejuar mais, está brincando com as coisas de Deus, levando as coisas de Deus de qualquer maneira, achando que o evangelho é facilidade. Ah, Deus não leva em conta. Você não leva em conta, meu irmão? Não leva em conta? Quem pregou isso para você que não leva em conta? O evangelho de Deus é sério, irmão. O evangelho da salvação é sério. Não é brincadeira o evangelho da salvação, não é coisa séria o evangelho da salvação. Quem está liberando o evangelho de qualquer maneira aí, o evangelho de brincadeira, é o falso profeta, irmão. É o espírito do engano. Para que as pessoas não venham se consertar com Deus. É por isso que essas mensagens de doutrina estão sumindo. Foi o que Deus falou comigo cedo hoje. Por isso, meu servo, que essa mensagem de doutrina está sumindo. Por quê? Para que o povo não venha levar nada a sério e vai descer para o inferno ainda, depois de ser lançado no lago de fogo. Eles estão pregando, eles estão profetizando, eles estão evangelizando, mas porém eles estão copiando o mundo. Eles estão copiando o mundo. Está perdendo o tempo deles. Não adianta. Pode profetizar, pode evangelizar, mas se fizer o que o mundo faz, que desagrada ao meu Deus, na visão que Deus mostrou para mim, crente de bermuda, crente de camisa regata, vai ser lançado no lago de fogo. Mulheres que vestem decotado, roupas decotadas, pastoras, que Deus mostrou lá, pastores que quer dizer ser pastora, que não tem pastora na palavra de Deus. Deus mostrou tudo isso. Mulheres que cortam cabelo, que tem a vaidade de cortar cabelo, Deus mostrou também lá as mulheres. Crentes que cortam usar bermuda, camisa regata, Deus mostrou lá também para mim. Crentes que cortam usar bermuda e camisa regata, Deus mostrou para mim lá.
para ser lançado no lago de fogo. Vai passar pelo julgamento. Essas paredes pretas, esse rock, essa batucada dentro da igreja, essas músicas mundanas que muitos crentes hoje gostam, essas músicas meladas, essas músicas meladas aí, desses cantores mundanos, de batom de brinco aí, eu vi lá eles tocando. Eu vi eles tocando na igreja do diabo lá, da sinagoga de Satanás. Eu vi eles tocando lá, onde tinha Jezabel lá, se passando ali, como anjo da igreja, que não existe mulher como anjo da igreja, pela Bíblia não. Eu vi lá, irmão. Eu vi esse demônio trabalhando, enganando as pessoas. E de calabaçurianda, de palabacandarás. Toma cuidado, porque tem até pastor dizendo por aí que pode trabalhar de calça comprida. Tem pastor dizendo que pode trabalhar de calça comprida. Esse é o diabo, irmão. Você tem que ser crente no trabalho, em casa, em qualquer lugar, que a mulher pode usar calça comprida no trabalho. Isso é Satanás. Como que o crente nega Jesus? Como que o crente nega Jesus? É fazendo a obra do mundo. Ah, tem um trabalho para você aqui, mas você tem que usar a bermuda. Tem um trabalho para você aqui, mas você vai ter que vender cigarro. Tem um trabalho para você aqui, mas você vai ter que vender batom. Tem um trabalho para você aqui, mas você vai ter que vender cerveja. Tem um trabalho para você aqui, mas você vai ter que vender salto alto. Tem um trabalho para você, até quem trabalha com calçados, tá? Vendendo calçados aí. Como é que você, um crente de doutrina, está vendendo calçado? Aí vem a mulher lá, eu quero aquele salto alto ali. Você vai colocar o salto alto no pé dela. Vai pegar o salto alto da pombagira e colocar no pé dela. Aí você é vendedor de sapato. Ah, eu não estou pecando não, pastor, porque é meu trabalho, meu ganha-pão. Irmão, como é que você vai vender em impiedade para os outros? Coisas que Deus não se agrada. Não seja qual for o trabalho que você esteja e estiver desabonando a conduta da doutrina do Senhor Jesus, seja qual for. Agora eu quero ver o crente de Deus fiel. Agora eu quero ver o servo do Senhor fiel, seja qual for, irmão. Que não estiver de acordo com a doutrina do Senhor Jesus, irmão, você está negando a Jesus. Ah, pastor, eu sou mulher, mas aqui eles pedem para me colocar a calça comprida. Você pode conversar com o seu patrão. Pode conversar, seja o que for. Você pode conversar. Pode conversar, porque não é obrigado a usar calça comprida, não é não. Pode conversar lá. Pode conversar que eles vão liberar para você. Tem certeza disso, absoluta disso. Tá? Tenho certeza disso. Agora o negócio de vender esmalte, salto alto, cerveja, cigarro, essas coisas que não agradam a Deus aí, não, aí você tem que sair fora. Porque essas são as obras de Satanás. E crente que morrer vendendo salto alto, vendendo esmalte, vendendo batom, crente que coloca salão para pintar cabelo de irmã, cabeleireiro aí masculino que fica fazendo listrinha no cabelo dos outros, fazendo moda no cabelo dos outros, morrer fazendo isso, pode se preparar para cair diante do trono branco ali, porque está fazendo a moda do inferno. Porque Deus mostrou ali as pessoas sendo condenadas, irmão, pela vaidade. Pela vaidade Deus mostrou. Se você não acredita, é um problema de quem não acredita, irmão. Deus me rebatou em espírito durante o trono branco. Eu vi os derrotados vindo, todos desconcertados, sem a doutrina de Jesus. Se você não acredita, faça o quê? Eu não posso fazer você acreditar na doutrina do Senhor Jesus. Entra no espírito, vai buscar Deus, vai consagrar a vida. Só vai crer quem é escolhido, não adianta. Só os escolhidos vai crer. O que não é escolhido não vai crer, não, vai continuar no engano. O que é do diabo é do diabo, irmão. O que é de Satanás e vai ficar no engano. Pode parar. O que é de Satanás vai ficar no engano, vai ficar remoendo, vai ficar batendo contra, vai ficar falando isso, falando aquilo, e vai ficar mesmo. Uma das coisas que eu não perco o tempo é com o crente reclamão, que fica resmungando contra a doutrina. Porque o que Deus já mostrou foi coisa grande, irmão. Coisa espiritual Deus mostrou. Então tem experiência no mundo espiritual suficiente para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá? Deus já mostrou suficiente para mim o que é de Deus e o que não é de Deus. E é o que os crentes deveriam ter hoje, esse discernimento. Porque muitos não têm mais discernimento.
Muitos já não têm mais discernimento de Deus. Muitos não têm discernimento de Deus. Você deveria ter, muitos deveriam ter isso aí. Essa firmeza na fé. Só que muitos hoje não tem, tá todo mundo abrindo mão. Você pega esses cantores mundanos aí, crente vendo esses louvor mundanos de baterias, um monte de batuque de bateria, essas cantores de calça comprida cantando esse louvor melado, mundano aí. Você pega crente que ensina doutrina, colocando até no status esses louvores aí, irmão. Agora, quem quiser brincar com as coisas de Deus, pode brincar. Você tem o livre-arbítrio, você pode brincar. Mas naquele grande dia, você vai lembrar que eu estou trazendo aqui. Porque Deus usa os seus servos. Eu nem sou profeta, irmão. Eu não me vejo como profeta, mas como servo do Senhor, sim. Como servo do Senhor, sim. Como servo do Senhor, sim que eu sou. Porque Deus vai mostrar ao servo do Senhor as coisas que vão acontecer. Para alertar a igreja. Para aqueles que têm o temor de Deus, não se desviar. Para aqueles que estão com a lamparina apagando, se acende logo enquanto é tempo. Vai buscar, vai comprar azeite, vai orar, vai consagrar, vai jejuar, sai da carne. Vai pagar seu preço. Não fica brincando, não. Sai perto desses crentes mundanos. Sai fora dessas igrejas mundanas. Porque não existe esse negócio de igreja liberar pecado, não, irmão. Há uma igreja que libera pecado. Não estou na igreja do Senhor Jesus, nem aqui, nem em outro lugar. Vem pra cá pra igreja pentecostal, trombeta Santo Deus, se eu vou liberar coisa errada aqui. Vem cá, dá uma olhadinha aqui. Quem já veio aqui sabe. Quem já veio aqui na igreja sabe. Antes de até ganhar a oportunidade, eu pergunto: você é casado segunda vez? Você é casado segunda vez? Se tiver com um batonzinho, cabelo espichadinho, aí que não ganha a oportunidade aqui não vai pegar microfone não adianta não. Não tiver compromisso com a obra do Senhor, não vai pegar microfone também não. Não gosta de ir pro culto, não gosta de fazer missão. Então quer pegar microfone para pregar para quê? Não quer compromisso com as coisas de Deus, ainda quer pegar microfone para pregar ainda? Só gosta do microfone? As coisas de Deus tem que ser tratadas sério, irmão. Séria. Entendeu? Séria. A geração de hoje, se pegar um pastor como eu, acho que eu sou ignorante. Mas que essa geração de hoje está mimada. Esse evangelho frouxo que está sendo pregado aí. Por isso que essa geração está mimada. Eles não suportam ver um evangelho sendo pregado assim. Porque os pastores lá ficam tudo aquela conversinha mole. Aquela cara gorda de tanto comer, encher a barriga. Chega a estar gorda aquela cara chega a estar gorda de tanto comer. Tanto encher a barriga de carne. Não é sofrida, não tem ruga, não é sofrido, não é uma cara magra, sofrida. Não, a cara chega a estar estufada de tanto comer carne. Entendeu, irmão? É isso que essa geração quer. Esses pastores que passam a mão e ficam pregando esse evangelho frouxo aí. Não tem nada a ver não. Nada a ver não, meu irmão. Você pode trabalhar lá na loja de sapato, lá vendendo salto alto para Pombagira lá. Não tem nada a ver não. Você vai ser salvo. Vai fazer a obra do diabo. Paulo fala, nem são os que fazem, mas os que consentem também são dignos de morte. Às vezes não usa salto alto, mas vende. Mas vende. Mas vende. Participa da Iacébia. Participa da mesa de Satanás. Calabasturianda. Quem está no Espírito está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Só quem está no Espírito. Você tem que estar no Espírito, na carne não. É no Espírito, meu irmão. É no Espírito, meu irmão. Não é na carne não. A Calabasturianda. Eu quero dizer para esses pastores aí que perderam a doutrina, volta para a doutrina, vocês vão pagar um preço caro, tá? Você se sair da doutrina do Senhor Jesus e tá brincando, tá achando que Deus está se agradando de você, porque a obra está crescendo, porque está indo bem o seu ministério, toma posição, porque grande vai ser a sentença na vida desses pastores. Volta a pregar a doutrina. Você que perdeu a doutrina, volta a pregar a doutrina, pastor. Volta a pregar a doutrina. Tá? Deus não vai ter você preocupado por inocente não. Deus vai cobrar de você. Volta a pregar a doutrina. Eu quero que os irmãos compartilhem essa live. Irmão, compartilhe em nome de Jesus. Envie esta mensagem para vários pastores. Compartilha.
para crente rebelde, para crente desconcertado, para crente que não gosta da doutrina. Coloca em tudo quanto é lugar, irmão. Vamos fazer um mutirão. Coloca em tudo quanto é lugar esta live que está sendo feito isso aqui. Porque a mensagem de meu Jesus tem que ser pregada. Você que ama a obra de Deus, você vai fazer isso. A partir de hoje, vai pegar esta live, vai enviar para várias pessoas. Porque tem que ser anunciada esta palavra. De calabasturianda. Vamos fazer a obra de Deus, irmão, com seriedade, com sinceridade. Vamos brincar com as coisas de Deus, não. Que é pecado, continua pecado ainda, meu irmão. Continua sendo pecado ainda, não adianta. Tira essas televisão aí da sua tela, da sua casa. Essa cara de boi preto de Satanás. Tira dentro da sua casa essa tela de televisão. Arranca esses troços daí. Essa Netflix terrível, tira esse troço daí. Demônio. Se consertar com Deus. Irmão, não é hora de viver na carne, não. É hora de viver no Espírito, irmão. O povo está querendo carne. Deus está chamando para comunhão com Deus. Deus está querendo comunhão com o povo na santidade. Não é ser vergonhiça, não é coisa errada, não, irmão. Esses evangelhos frouxos, relaxados que está aí, irmão. Que não cobra santidade, não cobra nada. Eu creio de tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Chegou a hora de nós fazer a diferença. Até quando eu vou ficar nessas coisas? Até quando? Deus manda perguntar. Cadê os atalaia de Deus aí? Cadê os profetas, os atalaia de Deus aí? As trombetas de Deus? Proclame, irmão. Cadê os varão de Deus? Abra a tua boca. Pregue, irmão, pregue. Pregue tudo que vocês puderem pregar, os varão. Todas as verdades que os varão puder pregar, pregue. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar vocês na terra. Pregue todas as profecias da verdade. Combate Jezabel. Consagre o quanto vocês puderem consagrar. Encha a tua lamparina da vaso de Deus. Pregue porque Jesus está vindo aí com a vara de juízo. Para tratar aqueles que largaram a mão do Senhor Jesus, para tratar os blasfemos, para dar recompensa a cada um segundo as suas obras. Não deixa ninguém corromper vocês. Vocês que são da doutrina, da santidade, seja qualquer que for, irmão, qualquer um que for que vier, qualquer um que vier trazendo qualquer tipo de revelação, se não for do meu Deus, não tiver de acordo com a palavra do nosso Deus, não tiver de acordo com a palavra santa do meu Deus, qualquer um que for, põe a prova e repreenda na cara. Porque não é hora de brincar mais não, é hora de repreender na cara. É hora de repreender na cara. Não é hora de brincar mais não, acabou. É o momento de mais pregar a verdade agora, porque está aproximando a hora. Larga esta pastora aí, que isso não tem nada a ver com esse negócio de pastora, não. Larga esse negócio aí. Tu vai descer pro lago, hein? Se você ficar dentro dessa congregação com essa pastora aí, essa mundana, ela pode ter de saco comprido que for, mas ela é mundana. Tá? É mundana. Ela é uma mundana. Tá? Tá errada. Não existe pastora não. Pula fora. Se você continuar, tu vai descer pro abismo. Sai fora. Sai dessa Jezabel. Tá? Sai desse Jezabel por aí. Pode sair fora. Irmão, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nessa internet. Só Deus sabe. Eu estou no limite de Deus. Eu não sei. Que Deus vai estar aqui. Não sei, Deus sabe. Eu estou fazendo a obra do Senhor.
O desejo que a obra, a igreja pentecostal, trombeta Santo de Deus, venha espalhar por esse Brasil afora, com esta visão, ou desejo do meu coração, mas tudo está na direção de Deus. Eu levantar sobreiro com esta visão de pregar doutrina, correto, como tem que ser as coisas de Deus. Não vou brincar não. Não vou brincar não, minha irmã. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não brinca não, minha irmã. A salvação é uma coisa tão séria. Meu irmão, não brinca não. A salvação é uma coisa tão séria. Cuida da tua alma. Cuida da tua vida com Deus. Tudo é que passa tão rápido que você nem enxerga. Passa tão rápido. Já estão chegando quase no meio do ano já, irmão. Mal começamos o ano, já estamos chegando no meio do ano. Vamos cuidar da nossa salvação. Não deixa ninguém te corromper. Pelo amor de Deus, que há em Cristo Jesus. Não deixa ninguém te persuadir com doutrinas variadas e falsas, estranhas, não. Examine a palavra de Deus. Ela é a bússola do crente. Ela que dá a direção, irmão. Cria a raiz. Sai desses movimentos que não tem palavra, que não tem santidade. Toma cuidado com esse tipo de movimentos. Que hoje é tudo ficar expulsando demônio. Mas quando você vai na doutrina, você vai ver a doutrina. Cadê a doutrina? Não tem doutrina. Só vê demônio caindo, mas não vê doutrina. Diz, eu peguei um pastor aí, irmão, pregando. Um pastor pregando. Se tiver criança aí, tira as crianças aí. Eu vi o pastor pregando, eu vi o pastor trazendo ensinamento. Disse que a mulher tem que ficar por cima do marido. Disse que a mulher tem que ficar por cima do marido na hora da relação. Eu vi o pastor pregando isso aí. Eu não acreditei, irmão. É de doutrina. Eu não acreditei que ele estava pregando isso. Falei, meu Deus, o que é isso? Por que esse pastor está pregando isso? Que a mulher tem que ficar em cima do marido na hora da relação. Coisa terrível, irmão. Eu já comecei a ficar com o pé atrás. Já comecei a ficar com o pé atrás. Eu já comecei a ficar com o pé atrás. Tá? Já comecei a ficar com o pé atrás. Ele começou a pregar que a mulher tem que ficar para cima do marido. Na hora da relação, já fiquei assustado. Já fiquei assustado, já estou assustado. Porque eu levo muito a sério as coisas, irmão. Eu levo muito a sério as coisas. Eu estou aqui para pregar a doutrina verdadeira. Tá? A doutrina verdadeira. Não vou brincar com as coisas de Deus, não. Em nome de Jesus. Na calabaçurianda. Toma cuidado com o ensinamento de heresia. Toma cuidado com o ensinamento de heresia. Toma cuidado. Porque vai ver esses sensuais aí. Isso é sensual, irmão. A pessoa ensinar que nossa relação, que trazer essas coisas aí é sensualidade. Isso é sensualidade para mim, irmão. Sensuais. Leitos imaculados, leitos sujos, leitos maculados, leitos sujos, leitos sujos, maculados. Pessoas que acham que está fazendo certo, está fazendo errado no seu leito. Vamos tomar cuidado com o leito maculado, o leito sujo. Toma cuidado. Leito maculado, leito sujo. Toma cuidado, irmão. Madrugada agora passada aí, Deus mostrava aí o irmão aí. Deus mostrava o irmão com o leito maculado aí.
apoiando o leito imaculado. Tá? Deus mostrava o irmão apoiando o leito imaculado. A prostituta do filme pornográfico lá, entendeu? Ela, quando faz as relações do filme pornográfico, ela fica em cima do marido. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de leito, trazer isso para o nosso leito. E tem pastor pregando dizendo que isso não é pecado. Vamos tomar cuidado. Tá? O diabo não gosta do que eu prego isso não, irmão. O diabo não gosta que eu pregue essas verdades, não tenho certeza disso. Eu sei que o diabo não gosta que eu prego sobre isto. Tá? Porque quando eu prego com a autoridade da parte do Espírito Santo de Deus. Esse negócio não vem de Deus. Da calabaçuriana. Isso não veio da parte do Espírito Santo de Deus, o leito imaculado. Não toma a sua mulher como uma prostituta. Não tome. Tá? Eu vi esse irmão aí doutrinado, entendeu? Pregando isso aí. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? Irmãos, a salvação é uma só. A salvação é uma só. Desperta você. É melhor você ouvir essa mensagem que você está ouvindo aqui agora do que aquele dia você receber um não na cara. É melhor você ouvir essas repreensões que você está ouvindo agora aqui e aceitar ela do que naquele grande dia você receber um não na cara. Não, não te conheço. Não sei quem é você. Não sei quem é você. Não te conheço. Tá? Mulher não pode ser pastora, não. Tá? Pastorada aí, mulher pastorada aí, pode parar. Deus nunca deu autoridade à mulher para ser pastora. Pode parar. É tempo de rever o que está escrito na palavra de Deus, não sair do que está escrito. A base é a palavra de Deus, a base é a Sagrada Escritura. Não sai, fica na palavra de Deus. Está aqui, ó. Tá? Palavra. Ó o livro. Ó o livro aqui, ó. Palavra. Livro. Ó. É a palavra de Deus, é a base. Fique nela. Tá? Fica na palavra. Ó. Não vamos sair não. Saiu fora da palavra, é heresia, é blasfêmia. Tá? É blasfêmia. Tá? É blasfêmia. Toma cuidado para blasfemar, irmão. Contra a palavra de Deus. O que é blasfêmia? É ferir. Pessoa que fica blasfemando, ferindo a doutrina. A doutrina que Jesus mandou nós seguir. Toma cuidado. Tem muito irmão blasfemando aí. Tem muitas pessoas querendo andar de qualquer maneira, de qualquer jeito, mudar as coisas que Deus não permitiu estar fazendo aí, que Deus não permitiu estar fazendo, falando que Deus permitiu, sendo que Deus não permitiu. Amém, meus irmãos? Esta é a visão que Deus mandou passar hoje para a igreja. Tá? O Apocalipse, né? Esta é a visão. Que os irmãos venham se despertar, irmãos. Fica atento, tá? Pega firme. Não vamos desanimar, não. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus.
fazer a oração ao nosso Deus. Oramos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e te agradecemos por este momento da tua palavra, meu Pai. Agora despede teu povo em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção. Reveste, capacita, renova o teu povo, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos neste momento, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que aguardam e esperam a volta do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Estamos encerrando, amém? Amanhã, às 19 horas, estaremos com a transmissão ao vivo aqui diretamente do estado, lá em Nova Carapina 1. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos. Irmãos, deixa um comentário lá, tá? Terminando a live, deixa um comentário lá. Deixa o seu like. Compartilhe com mais pessoas esta visão para a glória de Deus, tá, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco aí, para a glória de Deus. João Evangelista viu um grande trono branco e nele estava Deus para julgar todos pecadores, grandes e pequenos, que tanto Deus amou. João Evangelista viu os mortos que há milênios esperam no Senhor. Viu diante dele todas as nações, quanta incerteza e lamentações. De sua presença fugiram céus e terra. É o juízo final, é o juízo final. Haverá muito choro nesse dia. Aceita hoje Jesus o eternal. Haverá muito pranto nesse dia. É o juízo final, é o juízo final. João Evangelista viu ainda outro livro, e este era o da vida. E se você nele não foi achado, não é surpresa, já está contado. Senhor Jesus, ó justo juiz, ouvi a tua palavra na terra. Sim, Senhor, tu és o Jesus que rejeitei. E agora, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Anjo, lançai-o nas trevas exteriores. De sua presença fugiram céus e terra. É o juízo final, é o juízo final. Muito choro nesse dia. Aceita hoje Jesus o eternal. Haverá muito pranto nesse dia. É o juízo final, é o juízo final.